Oi, galerinha que tá chegando aí. Tudo bom? Tudo bem, Lídia? Tudo bom, Rafaela? Tudo bem, galera? Estou esperando a minha conexão no... Tudo bem, Gilmar? A minha conexão no YouTube aqui, começar o vídeo. Deixa eu só, tá carregando aqui. E logo vai começar. E aí, galera, tudo certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência, né? Tô bem animada com essa matéria, gosto muito, é uma matéria que tem muito assunto pra gente conversar. Então, já vão dando uma olhadinha aí sobre as perguntas que vocês querem me fazer, tá? Só enquanto isso eu vou tentar arrumar no YouTube, porque eu não sei por que ainda não iniciou a transmissão. Deixa eu carregar aqui. Enquanto isso, vocês vão lembrando, galera, que vocês precisam fazer perguntas hoje, hein? Nós precisamos sair daqui cheio de pergunta, que eu quero fazer um jogo de pergunta e resposta para vocês. Deixa eu só carregar aqui. Para mim acessar, eu vou transmitir pelo YouTube também. Então eu tô fazendo o meu acesso aqui para mim conseguir, tem uma galera me esperando lá. Deixa eu só avisar eles que eu já tô acessando. E aí, galera, vão me dizendo em que área vocês atuam. Eu preciso muito saber se vocês atuam só em direito previdenciário ou se vocês atuam também em outras áreas. Isso é muito importante para mim, porque assim eu tenho uma ideia exatamente como eu me comunico com vocês, tá? Então vocês vão me avisando aí das áreas que vocês atuam, enquanto eu vou acessando o YouTube pra galera olhar o videozinho. Tem uma galera boa me esperando lá. E a minha internet, não sei por que não consegui ainda transmitir o meu vídeo aqui pelo celular, mas acho que agora vai dar. Então tá, o Gilmar é do criminal, da área criminal, mas pega previdenciário também, Gilmar? Everton, tudo bem? Ricardo, me contem aí que área vocês trabalham, que eu quero saber, se é só direito previdenciário ou se pegam outras áreas também. Enquanto eu vou adaptando minha conexão pelo YouTube aqui também. Sorte que eu já comprei outro celular, que esse aqui tá muito lento. A Franciele trabalha no previdenciário. O Gilmar ainda não tá pegando previdenciário. Ah, mas eu vou fazer vocês amar o direito previdenciário. Essa é a minha ideia hoje. Quem não atuava no direito previdenciário vai sair daqui atuando. Eu já prometi isso na outra live para vocês, quando eu falei de planejamento previdenciário. E tinha uma galera aí que saiu me mandando mensagem: ah, eu tô pensando em atuar na área, tô adorando direito previdenciário. E é isso aí, galera. Direito previdenciário não tem nada de complicado. Talvez seja as formas como vocês têm ouvido falar sobre a matéria. Deixa eu ver, o Denis tá me perguntando, tá iniciando agora na área de direito previdenciário. Então, Denis, seja muito bem-vindo para essa área, eu tenho certeza que tu vai gostar. É uma área que tem muita opção de trabalho, cada dia eu acho que é uma área mais abrangente. Bom, galera, eu acho que o meu vídeo... Ah, eu acho que agora vai dar. Eu tava achando que eu ia ter que transmitir do computador, mas o computador dá um vídeo de má qualidade no YouTube. Vamos ver se vai dar agora. Se não der, eu vou ter que fazer pelo computador lá no YouTube. A galera que tá me acessando de lá. Deixa eu ver se deu certo. Acho que deu. Galera, deu certo no YouTube, só que eu tô com a tela virada. Ah! Era aí que eu vou arrumar. Tem que adivinhar como é que eu viro a tela agora no meu celular. Senhor. Tô há horas esperando aqui pra fazer a live pra vocês e não me atinei disso. Alguém sabe me dizer como é que eu faço isso? Bom, vou transmitir assim, em pé, o nosso vídeo. Vai ser assim hoje. Beleza, galera que tava me esperando aí no YouTube? Deixa eu só botar o meu fonezinho aqui pra mim conversar com áudio de melhor qualidade com vocês. Galera no Insta já tá aqui bombando. Então, turma, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo de paixão, tá? A reforma da Previdência. Vou tentar falar tudo pra vocês de uma forma bem descomplicada, certo? De uma forma que vocês consigam se sintonizar com o direito previdenciário.
Então, eu sei que é uma área muito técnica, eu sei que muita gente tem medo dessa área, mas eu garanto para vocês que hoje eu quero trazer isso de uma forma muito clara e muito acessível para vocês, certo? Já façam suas perguntas, eu avisei a galera do Instagram, estou avisando agora no YouTube também. Façam as suas perguntinhas, porque no final eu vou responder todas, tá? Eu vi aqui que eu já tenho no chat o Renato. Boa noite, doutora Júlia, aqui no YouTube. Boa noite, doutor Renato, seja muito bem-vindo. Eu tô transmitindo no Instagram e no YouTube, por isso que eu tô olhando para dois celulares diferentes, tá? Mas isso logo eu vou organizar para fazer de um núcleo só e assim eu vou poder olhar só para um lugarzinho, vai ficar mais legal. Então, galera, eu tava preparando toda a matéria que eu ia trazer para vocês hoje e eu decidi fazer em duas partes. Então, eu vou começar essa live hoje e vou terminar ela na quarta-feira da semana que vem. Porque é muita matéria. Então, vamos ver conforme for desenrolando hoje, conforme for o andar do nosso conteúdo, eu decido aonde eu paro e da onde eu vou recomeçar na quarta-feira que vem, tá? Já pedi pro pessoal do Instagram me dizer da onde são e vou pedir pra galera do YouTube também me dizer em que área vocês atuam. Eu preciso muito saber isso porque eu quero saber se vocês atuam só em direito previdenciário, se vocês estão atuando em outras áreas e pensando em começar em direito previdenciário. Isso é muito bom porque eu consigo saber o público que eu tô me comunicando e como eu vou me comunicar, tá? Então eu vou esperar vocês mandando essas mensagens, enquanto isso eu vou dando uma introdução. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a reforma da Previdência, ela foi uma emenda à Constituição. O que significa isso? A gente tinha a nossa Constituição Federal determinando alguns pontos sobre requisitos de aposentadorias, formas específicas de tratamento diferenciado. Então, nem todo o segurado, nem toda a pessoa que contribui para o INSS vai se aposentar da mesma forma, com os mesmos requisitos. Cada um tem a sua particularidade e a Constituição Federal vinha tratando isso. Sabe aquela história de tratar os desiguais de forma desiguais até que eles fiquem numa relação de igualdade? É isso que a Previdência veio fazendo. Então, a reforma da Previdência, a Constituição Federal, determinava isso. Olha, aquele que trabalha com atividade penosa, uma atividade prejudicial para a saúde vai se aposentar assim. O professor vai se aposentar assado. Aquele que trabalha no urbano vai se aposentar de um jeito. Aquele que trabalha na atividade rural vai se aposentar de outro. Então, esse sempre foram as diretrizes da Constituição Federal, regulamentar tudo isso. E aí, a reforma da Previdência foi uma emenda à Constituição, porque como era a nossa Constituição Federal é a nossa lei suprema, ela manda em tudo. Eu gosto de dizer que numa casa é como se a Constituição Federal fosse a mãe, então a gente sabe que é a mãe que dá a última decisão, que é a mãe que decide e ninguém pode ir contra ela. E as outras legislações, as leis ordinárias, deixa eu pensar aqui, os decretos, todas as outras regulamentações, eles precisam ir de acordo com a Constituição Federal. Então, que nem eu digo assim, digamos que as leis ordinárias e as outras legislações sejam o pai. Enquanto a mãe é a Constituição Federal, o pai são as leis ordinárias. Então, o pai, para ele saber dar alguma orientação para os filhos, ele antes vai perguntar para a mãe. Então, a lei ordinária e a Constituição Federal tem essa diferença. A Constituição Federal, ela que manda e nenhuma lei ordinária pode ser diferente do que ela diz, tá? Então, eu estou dando essa introdução para vocês porque eu quero demonstrar o primeiro grande tópico da reforma da Previdência, que é o que a gente chama de desconstitucionalização, tá? O que é isso? Eu estou tirando da Constituição Federal a competência dela mandar nas coisas. Então, por exemplo, eu vou seguir nesse embalo familiar, tá? A mãe manda tudo, a mãe é a Constituição Federal e o pai são as leis complementares, as leis ordinárias. O pai não pode fazer nada sem que a mãe autorize, tá? Nesse quadro, a reforma da Previdência, que é a emenda constitucional número 103, ela disse exatamente isso. Bom, peraí, vamos tirar algumas coisas que a mãe tá mandando demais e vamos passar para o pai. Porque a mãe é muito burocrático, para fazer ela mudar de ideia tem que falar até com o Papa. O pai é mais acessível, o pai fica mais rápido de fazer ele mudar de ideia. Então vamos tirar matérias que estão lá na Constituição Federal e vamos passar para a lei comum, para a lei ordinária. Vamos tirar o mando da mãe e passar o mando para o pai, porque o pai é mais fácil de negociar e mais rápido. Por que isso?
Porque a Constituição Federal, vocês viram a função que foi para aprovar a emenda à Constituição, para alterar a Constituição Federal. É como fazer a mãe de vocês mudar de ideia, foquem nisso, é muito difícil. E por este motivo, os legisladores tiraram essa matéria da Constituição e mandaram a lei ordinária mandar, ou seja, deixa o pai mandar porque assim é mais rápido de eu mudar. O que, ao meu ver, e ao ver da maioria dos advogados que trabalham na área, é um grande perigo. Porque as leis da Previdência vão ser mudadas de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil. O quórum é menor, o número de turnos de votação diminui lá nas nossas casas, no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, o primeiro grande impacto da reforma da Previdência foi esse. Eu tirei da competência da Constituição Federal matérias que só ela decidia e passei para a lei ordinária, justamente para facilitar esse trâmite, tá? Por este motivo, a gente tem muita regrinha que é lei de regra transitória, tá? E aqui eu vou separar muito para vocês. Regra transitória de regra de transição. Parecem a mesma coisa, mas não são, tá? Regra transitória é exatamente sobre esse processo de desconstitucionalização. O que eu quero dizer? Bom, já que eu tirei a competência da Constituição Federal regulamentar alguma coisa, já que eu tirei a competência da minha mãe de decidir, vamos naquele embalo da mãe que manda tudo, já que não é a minha mãe que vai decidir, mas é o meu pai, que é mais fácil de eu fazer ele mudar de ideia, que é a lei ordinária, isso que é o processo de desconstitucionalização, até que a lei ordinária venha regulamentando essas regras da reforma da Previdência, a gente tem uma regra transitória, tá? Então, a Constituição Federal, a própria emenda à Constituição trouxe essas regrinhas. Bom, até que uma lei complementar regulamente, vai valer isso, isso, isso. Até que lei complementar regulamente, vai valer isso, isso, isso. Se vocês procurarem na emenda constitucional número 103 a palavra lei complementar, vai ter milhões de vezes essa palavra lá. Porque quase tudo saiu da Constituição Federal e foi para a competência da lei ordinária. Então, por este motivo que a gente tem muita regra transitória, ou seja, elas só vão valer enquanto não vier uma lei complementar regulamentando. A maioria do texto é regra transitória, tá? Ou seja, a emenda constitucional até expôs ali um ou outro requisito de como ela vai funcionar, mas é a lei complementar depois que vai vir regulamentando ela. Então, ela tá ali na Constituição Federal, mas não significa que ela vai durar para sempre. Logo, vai vir uma lei complementar que vai regulamentar cada ponto, tá? E isso tem vários pontos nela, porque essa regra não funciona, essas regras transitórias não funcionam apenas para esse tempo, para esse lapso temporal, enquanto eu não tenho uma lei complementar, como ela funciona para a atualização da legislação. Toda vez que tiver uma atualização da legislação, a gente vai ter aí uma nova lei regulamentando. A expectativa de vida do brasileiro aumentou muito, vamos aumentar o requisito da idade para se aposentar. Então, essas regras transitórias são isso, é para cumprir esse lapso para que não fique sem lei enquanto não venha uma lei complementar regulamentando e para fins de atualização previdenciária, tá? Regra transitória é muito, muito, muito diferente de regra de transição. Eu já disse, os nomes parecem, mas na prática são coisas completamente diferentes, tá? Regra transitória é o que eu falei antes. Enquanto não tiver uma lei complementar regulamentando essa desconstitucionalização, aí eu tenho as regras transitórias. Regra de transição é aquela regrinha para as pessoas que já estavam no mercado de trabalho, já estavam vinculadas ao INSS, para que elas não tenham que já entrar na regra nova. Então assim, poxa, faltava 1 ano para te se aposentar, né? Eu não vou te fazer esperar pelas regras novas agora. Eu vou te dar uma colher de chá e vou te dar uma regrinha de transição para te se aposentar no meio do caminho. Nem na regra velha e nem na regra nova. Então, regra de transição é isso, tá? Eu tô dando uma ajudinha para quem estava perto de se aposentar para não ter que entrar na regra nova, tá? O que eu acho, eu digo ajudinha só para vocês entenderem, tá? Porque eu acho totalmente injusto, tá? Eu acho que a lei que deveria regulamentar as aposentadorias é a lei de quando a gente entra no mercado de trabalho. Quando eu fiz a minha primeira contribuição no INSS, no momento da minha filiação, é quando eu fechei um contrato com o INSS. Eu vou pagar para ti, os meus deveres são esses, mas em compensação os meus direitos são esses. Então eu digo, a reforma da Previdência, ela funciona mais ou menos como um contrato. Digamos que eu vou fazer uma compra de uma casa, ok?
Digamos que todo ano essa casa seja valorizada e o preço dela aumente, só que eu ainda estou pagando ela. Por um acaso o vendedor vai ficar atualizando o preço para ti enquanto tu está parcelando e aumentando o valor? Não. Então, no meu entendimento, a lei que deveria ser aplicada para os requisitos da nossa aposentadoria, para as formas de cálculo, é quando a gente fecha o contrato com o INSS, que é no momento da nossa filiação. É quando eu começo o meu contrato. Mas, de fato, aqui é só uma opinião minha, vamos ao que interessa, vamos à reforma da Previdência, tá? Então, eu já expliquei para vocês sobre a desconstitucionalização, sobre a diferença de regra transitória e regra de transição. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que não mudou, tá? Eu vou começar falando sobre o que não mudou, porque eu acho que é mais simples, porque não mudou pouquíssima coisa, a gente sabe disso, tá? O que não mudou? Não mudou a aposentadoria do agricultor, a aposentadoria rural, do trabalhador rural. Aquela aposentadoria para o pequeno produtor que tem pouca terra, que trabalha em regime de economia familiar, que não tem empregado o ano inteiro contratado, aquele que não paga diretamente o INSS, mas toda a emissão de nota dele, aqui na minha cidade, em Santa Cruz do Sul, é muito comum, a gente tem os fumicultores, né? Eles plantam tabaco, então eles têm um bloquinho de venda para essas empresas, para as fumageiras, e nessa notinha, uma parte da contribuição que eles fazem ali de um imposto é recolhido para o INSS. Então muita gente diz, o agricultor não paga para o INSS. O agricultor paga para o INSS. Tá lá no bloquinho de nota deles, tá? Se vocês verem os bloquinhos de produtor rural, tem sim uma alíquota que eles estão contribuindo. Não diretamente, porque não tem o nome ali Previdência Social. Diferente do contra-cheque do empregado, né? Que aparece ali Previdência Social e o desconto. Mas o trabalhador rural paga para o INSS sim. E o trabalhador rural, ele se aposenta quando a mulher fecha 55 anos de idade e o homem 60. E aí ele precisa comprovar 180 meses de trabalho, de lida rural, tá? São 15 anos de atividade rural. Ele faz essa comprovação, ele se aposenta, ok? Isso não mudou, isso continuou igual. Também não mudou a aposentadoria do portador de deficiência, tá? Com uma ressalva para a forma de cálculo. Os requisitos todos, as formas de majoração no tempo de serviço, isso tudo foi mantido, tá? Que é a Lei Complementar número 142. O que mudou só é a forma de cálculo da média, porque isso que eu vou falar vale para todos os salários de aposentadoria, para todos os benefícios, tá? Antes da reforma da Previdência, quando eu queria calcular a média de contribuição do segurado, eu sempre calculava, botava num banco de dados todos os salários de contribuição dele desde julho de 1994 até o último dia, tá? Até o início de um benefício, seja pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo e por aí vai, tá? Eu colocava no banco de dados todos esses salários de julho de 94 para frente e tirava as 20% menores contribuições. Então, quando eu calculava a média, eu calculava sempre sobre os 80% maiores salários. Então, geralmente, o histórico de salários de uma pessoa, a gente começa pequenininho, numa atividade mais simples, vai ganhando confiança, ganhando experiência, vai crescendo dentro de uma empresa e vai aumentando o salário. Então, a gente geralmente tinha uma linha crescente de salário de contribuição. E na hora de se aposentar, o primeiro cálculo que o INSS fazia era excluir 20% das menores contribuições. Então, a gente chegava aí a 80% das maiores contribuições. E depois, dependendo do benefício, dependendo da espécie de aposentadoria, a gente decidiria qual coeficiente aplicar sobre essa média, tá? Isso, na lei na aposentadoria do portador de deficiência, isso mudou um pouquinho, tá? E aí vem toda uma questão de se é constitucional ou se não é constitucional, porque a própria emenda, a emenda constitucional número 103, que é a reforma da Previdência, ela é contraditória nesse aspecto, tá? Porque ao mesmo tempo ela diz que as regras vão permanecer as mesmas e ao mesmo tempo ela diz que a regra, então, de cálculo vai ser alterada. Ao invés de eu calcular 80% das maiores contribuições, eu vou calcular a média com base em
todas as contribuições. Nada de colher de chá de tirar 20% das menores contribuições, tá? Isso eu tô falando para vocês a respeito das regras da aposentadoria da pessoa com deficiência, mas essa regrinha de cálculo vale para toda a modalidade de aposentadoria. Lá na frente eu vou entrar mais nesse assunto de cálculo, então primeiro eu queria pelo menos que vocês tivessem uma ideia do que não mudou. A aposentadoria do trabalhador rural e as regras e todos os requisitos que existem da aposentadoria da pessoa com deficiência, certo? Bom, uma situação muito interessante que a reforma da Previdência trouxe também, aqui eu não tive um impacto muito grande, porque na minha cidade tem vara da Justiça Federal. Mas aonde não tem, eu não sei se é o caso de vocês até podem comentar para mim ter uma ideia, se na cidade de vocês tem ou não vara da Justiça Federal, tá? Porque aqui a reforma da Previdência trouxe a chamada competência delegada. O que é isso, competência delegada, tá? A reforma da Previdência disse que a lei complementar, a lei ordinária, vai decidir essa questão de competência, se é da Justiça Federal ou se é da Justiça Estadual, de decidir matérias a respeito de ações que versem contra o INSS, tá? Aqui no Instagram a Kátia tá dizendo que tem lá em Niterói, no Rio de Janeiro. A Lorena tá dizendo que não tem. Ó, Lorena, então pra ti a questão da competência delegada é bem interessante, tá? Então a reforma da Previdência disse isso. Vou deixar para a lei complementar regulamentar isso, de se é da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, a competência para julgar essas ações contra o INSS. Por que isso, tá? É muito difícil encaminhar uma ação previdenciária na Justiça Estadual, porque a Justiça Estadual tem uma demanda enorme na área civil, de trabalho, e por vezes a gente sabe que os juízes não têm uma experiência muito vasta na área de direito previdenciário. E é difícil querer que um juiz que trabalha só na área civil entenda esse emaranhado de coisas do direito previdenciário. Então, eu achava sempre muito, muito, muito ruim, por exemplo, quando a gente fala de benefício por incapacidade de ordem acidentária, competência na Justiça Estadual. E eu detesto. Porque a Justiça, desde a perícia até os julgamentos, não são interessantes para os nossos segurados, tá? Mas a lógica era a seguinte: para não fazer as testemunhas, para não fazer esse segurado ter que ir até outra cidade para entrar com processo lá na Justiça Federal, vamos deixar a competência da Justiça Estadual quando não tem vara, tá? E aí a reforma da Previdência veio dizendo isso. Bom, competência delegada é o artigo 109, tá? Vai ser definido por lei complementar. E aí já tinha uma lei ordinária em vigor quando veio a aprovação da reforma da Previdência, que é a lei número, deixa eu pegar aqui para não dizer mentira para vocês, a lei 13.876, que no artigo 15, item 3, determina o seguinte, que vai ser competência da Justiça Estadual quando na cidade do segurado a Justiça Federal mais próxima estiver a mais de 70 quilômetros. Então, assim, poxa, já que tu vai ter que andar mais de 70 quilômetros para ir lá numa audiência, tuas testemunhas vão ter que andar mais de 70 quilômetros, para uma perícia tu vai ter que se deslocar mais de 70 quilômetros, vamos deixar essa competência na Justiça Estadual, entende? Então, se existe uma Justiça Federal até 70 quilômetros de distância de mim, a competência é lá. Porque 70 quilômetros é percorrer poucos quilômetros. Vamos decorar assim para vocês entenderem essa coisa de competência delegada, porque eu vi muito professor explicando aí, mas de um jeito muito técnico que é difícil de entender, tá? Então, dessa forma eu consigo explanar para vocês melhor. E aí, ao mesmo tempo, vamos fazer o seguinte. Vamos trazer a competência para a Justiça Estadual, quando essa pessoa tem que caminhar muito para chegar lá, tem que se deslocar muito para chegar lá, e vamos jogar, a Lorena tá falando que aqui a Justiça Federal mais próxima fica a 130 quilômetros. Então, por esse motivo, a competência é da Justiça Estadual, conforme a Lei 13.800. Tem muitas questões também, porque essa Lei 13.876 estava em vigor de muita matéria com conflito aí de legislação, então isso vai muito longe. Aqui o Dr. Renato tá me perguntando no YouTube qual é a lei. Eu vou só digitar aqui para ele, Lei 13.876, competência delegada. Então, passando o assunto da competência delegada, competência delegada, beleza. Todo mundo entendeu competência delegada?
Quero saber se todo mundo entendeu, se tá ok? Então vamos para o nosso próximo tópico. Direito adquirido preservado, tá? O que é o direito adquirido? Se eu já tinha direito de me aposentar antes da reforma da Previdência, se até o dia... Bom, a reforma da Previdência, que é a emenda constitucional número 103, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 13 de novembro de 2019. Então, se até o dia 13 de novembro de 2019 eu já tinha conquistado todos os direitos para qualquer modalidade de aposentadoria, beleza. Eu posso pedir essa aposentadoria daqui a 10 anos. Claro que não vai entrar na média os meus salários daqui a 10 anos e nem o tempo que eu trabalhei daqui a 10 anos. Mas tudo o que eu tinha de tempo de contribuição, de salário, de direitos até o dia 13 de novembro de 2019 fica resguardado, tá? Com exceção de uma coisinha só, que gerou muita dúvida, que é sobre a aposentadoria especial, tá? Isso mais lá pra frente eu vou falar pra vocês. Agora eu vou seguir o meu cronograma, senão a gente vai ficar indo e vindo e vai ficar confuso, tá? Deixa eu só conferir aí aqui no YouTube que travou. Deixa eu só ver com a galera se tá tudo ok. Deixa eu conferir. Voltou. Acho que a internet aqui onde eu moro que tá ruim mesmo. Também eu me escondo, eu moro num lugar com pouca residência aqui em Santa Cruz, então deixa eu ver, peraí que eu acho que trancou lá no YouTube pra nós ficar com uma transmissão certinha. No Insta tá tudo certo, né? Deixa eu confirmar no YouTube aqui. Deixa eu só avisar pra galera do YouTube que tá trancando. Vou pedir pra eles me acessarem pelo Insta aqui. Travou lá no YouTube, galera. Deixa eu só ver se eu consigo retomar. Deixa eu atualizar aqui. Poxa, nós tava no embalo, né? Mas eu tenho uma galera boa me assistindo lá no YouTube, não quero deixar eles sem aula. Bom, depois eu gravo qualquer coisa, a do Insta e repasso pra eles. Então, galera, seguinte, direito adquirido preservado, tá? Com uma exceção que eu falei pra vocês, que é, eu vou falar mais lá na frente, mas é sobre aposentadoria especial, tá? Deixa eu só voltar aqui. Acho que agora vai dar certo. Então, galera, vamos passando para o nosso próximo assunto, que é nada mais, nada menos do que as diferenças do regime próprio da Previdência para o regime geral, tá? Por que eu vou falar isso? Porque tudo que eu vou dizer daqui para frente para vocês diz respeito ao regime geral de Previdência, que são os contratos comuns, que são aquela galera que trabalhou como autônomo, que trabalhou como empregado, diferente do servidor público, que tem um regime próprio de previdência social. Ah, a galera do YouTube tá migrando pra cá. Eu vou esperar vocês irem, tá? Eu vou mandar aqui pra todo mundo. Dizendo que o YouTube deu problema. Então, galera, seguinte, agora nós vamos adentrar num assunto, pra galera que migrou, eu não deixei de falar nada, tá? Eu fiquei esperando vocês. Então, galera, seguinte, diferença de regime próprio para regime geral. Por que eu preciso falar isso? Porque todas as regras que eu vou falar daqui pra frente diz respeito ao regime geral de previdência, tá? O regime geral... Oi, Gê, tudo bem? O regime geral de previdência é para as pessoas que trabalham de forma... o advogado João falou que eu tava falando da comarca. Não, eu já passei, eu não deixei de falar nada, tá? A respeito da competência delegada, já passei direto para essa diferenciação do regime geral. Bom, quem está vinculado ao regime próprio de previdência social, tá? Todas as pessoas que são servidores públicos e que naquele órgão tem um regime próprio de previdência. Isso é muito importante eu explicar para vocês, tá? Isso é RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. O próprio nome é autoexplicativo. É um regime próprio, é desvinculado do regime geral. Que é o regime geral, por exemplo, os advogados contribuem para o regime geral. A gente vai lá e paga como autônomo lá para o INSS. Isso é regime geral, tá? Então, só para vocês terem essa noção de diferença.
O regime próprio de previdência, às vezes, digamos aqui em Santa Cruz do Sul, tá? O município é um órgão público, as pessoas que trabalham lá são regidas por um regime estatutário, mas não tem regime próprio. Os servidores do município de Santa Cruz do Sul contribuem para o INSS. Então, nem sempre estar vinculado a um órgão público, ser servidor público, quer dizer estar vinculado ao regime próprio de previdência social. Servidor não significa RPPS, tá? Às vezes é regime geral. Mas o que eu vou falar daqui pra frente diz respeito ao regime geral de previdência social, beleza? Então, galera, a primeira grande... eu vou falar só um trechinho do regime próprio para mim não me esquecer, tá? A Constituição Federal, a emenda à Constituição Federal número 103, ela trouxe algumas situações para os servidores da União. Só que para os servidores do Estado e dos municípios que têm regime próprio, a emenda à Constituição disse o seguinte: decidam vocês. Para a União vai ser assim, assim, assado. Para o Distrito Federal, para os municípios e para o Estado vai ser assim, tá? Vai ser como eles definirem. Então, é o artigo 40, item 3 da Constituição Federal, certo? Determina o seguinte: no âmbito da União, a aposentadoria será assim, assado. No âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante as emendas das respectivas contribuições e lei orgânicas. Ou seja, a emenda à Constituição Federal número 103, a reforma da Previdência, definiu regras para os servidores da União, mas não definiu regras para os servidores do Estado, dos municípios e do Distrito Federal. Deixou na mão deles a peteca. Vocês decidam o que vocês vão fazer aí, tá? Então, só para vocês terem essa noção. Voltando para o regime geral de previdência social, vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria especial. Vocês sabem que a aposentadoria especial mudou muito, né? A gente teve aí grandes perdas legislativas nessa área. A gente perdeu muito direito conquistado a muito suor. Um dos grandes motivos para essa mudança é economia financeira, tá? O que é aposentadoria especial, para quem não sabe? Tem vários requisitos, tem várias formas de se aposentar. Eu posso me aposentar por idade, eu posso me aposentar por tempo de serviço. Se eu fui professora a vida inteira, eu tenho uma aposentadoria específica para o meu caso, com alguns requisitos mais benéficos. Eu preciso trabalhar menos, tá? Porque a atividade é muito penosa. E a aposentadoria especial, existem 3 requisitos diferentes para ela. São para aquelas pessoas que trabalham em condições prejudiciais e nocivas para a saúde. Aquele segurado que trabalhou com excesso de ruído, aquele segurado que trabalhou exposto a graxa, óleo, agentes químicos e até a reforma da Previdência, aqueles que trabalhavam com risco de explosão. Tá? Que é as atividades periculosas, não só risco de explosão, mas o uso de armamento, são as atividades que colocam em risco a integridade física. Então, por exemplo, um frentista de posto de combustível, apesar do INSS não aceitar como especial a questão da integridade física, na justiça a gente tinha um posicionamento praticamente unânime de que a integridade física gera, sim, direito à aposentadoria especial, tá? Então, a gente separava isso em 3 nichos. A aposentadoria com os requisitos de 25 anos de tempo de serviço, que são para aquelas atividades não tão perigosas assim, não tão nocivas para a saúde, com 20 anos, que aí é um intermediário, e com só 15 anos de contribuição, que é o caso do minerador, por exemplo, que ele trabalha lá embaixo da terra, ele praticamente respira o dia inteiro poeira. Então, nesse caso, ele trabalhava menos tempo porque a atividade dele era muito desgastante para a saúde, tá? Então, era 15 anos, 20 anos e 25 anos. Antes da reforma da Previdência, não tinha idade mínima para se aposentar. Então, eu não precisava cumprir. Eu comecei a trabalhar com 20 anos numa atividade especial, aos 45 eu podia me aposentar, porque eu já tinha 25 anos de atividade especial. Digamos que eu trabalhei numa indústria barulhenta lá com 110 decibéis de ruído. Posso me aposentar. E a reforma da Previdência, ela trouxe um requisito mínimo de idade, tá? Que assim ficou distribuído. Para as atividades de 15 anos, que são as atividades mais perigosas e prejudiciais para a saúde, eu preciso ter 55 anos de idade, tá? Para as atividades de 20 anos, que são aquelas intermediárias, eu preciso ter 58 anos de idade.
E para as atividades de 25 anos, que são as menos nocivas, eu preciso ter 60 anos de idade. Sem esses requisitos, eu não consigo me aposentar na modalidade especial. Antes da reforma da Previdência, a gente tinha muito caso de pessoas que trabalhavam aí há 4, 5 anos em atividade especial, mas não chegavam aos 25, tá? E o que a lei dizia? Bom, para não te prejudicar, já que tu trabalhou um belo de um tempo aí exposto a problemas de saúde, eu vou te dar um adicional nesse teu tempo de serviço. Então, todo o tempo que tu comprovar que foi nocivo à tua saúde ou à tua integridade física, para o homem eu vou dar um adicional de 40% e para a mulher um adicional de 20% no tempo de serviço. E a reforma da Previdência simplesmente pegou esse artigo e botou no lixo. Não existe mais essa possibilidade. Acabou, não tem mais possibilidade de conversão. Só converte até o dia 13 de novembro de 2019, que é a data da promulgação da lei. Depois, meu amigo, se tu trabalhou 24 anos em atividade especial, não vai servir de nada. Tu tem que ter 25 anos e a idade mínima, que é de 60 anos de idade, tá? Então, isso foi muito prejudicial, sem tirar a questão da integridade física, que eu vi a doutora Adriana Bramante comentando que simplesmente foi suprimido esse trecho da Constituição Federal, então a gente não sabe como vão ser as análises dos juízes, pelo menos até a data da entrada em vigor da emenda constitucional número 103, se pelo menos até ali vão ser considerados especiais ou não, porque senão a gente está infringindo o direito adquirido. Então, tudo isso é demanda aí para... Por isso que eu digo que a área previdenciária tem muito trabalho. A gente tem muita demanda judicial. A própria reforma da Previdência a lei veio cheia de falhas, então a gente vai ter muita judicialização e vai ter muito trabalho pela frente, tá? Quem tá pensando em começar na área nem pensa, só começa, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês. Teve muita gente que disse que ia desistir da área do direito previdenciário porque, eu só tô começando a aprender a antiga, vou botar tudo fora que eu estudei. Não vai, gente. Precisa saber a legislação antiga para entender a nova. Então não se preocupa que vocês não vão perder tudo que vocês estudaram, tá? Gente, vamos ao requisito aqui. Da regra de transição. Bom, para quem ainda da aposentadoria especial, tá? Que é para essas pessoas que estão com alguma forma estão prejudicadas a sua saúde. Existe uma regra de transição. Lembra que eu falei lá no início das regras de transição? Bom, meu amigo, já que tu estava no mercado de trabalho até agora, tu trabalhou alguns anos aí com a lei antiga, eu vou te dar uma colher de chá. Tu não precisa preencher todos os requisitos da lei nova, tá? Eu vou te deixar no meio do caminho. Só que a regra de transição da aposentadoria especial, ela é tão ridícula. Gente, eu vou usar essa palavra, tá? Me desculpa. Ela é ridícula. Porque a regra de transição é pior que a regra permanente, tá? Eu vou mostrar pra vocês por quê. Como os nossos digníssimos governadores, os nossos deputados, os nossos senadores desenharam essa transição da aposentadoria especial, tá? É uma regra de pontos. Então, para tu que já estava no mercado antes de novembro de 2019, eu vou te dar uma colher de chá e vou te dar aí uma regrinha de transição por pontos. Se eu tô naquela condição da atividade mais prejudicial de todos, que é só 15 anos de contribuição, eu tenho que fechar 66 pontos, que é a soma do meu tempo de contribuição com a minha idade, tá? Se eu tô naquela do meio do caminho, naquela intermediária de 20 anos, eu preciso fechar 76 pontos, que é a soma da minha idade e do meu tempo de serviço. E se eu estou naquela a menos perigosa, menos nociva, de 25 anos, eu preciso somar 86 pontos. Ok, até aí, né? Pensem comigo. Se eu tenho 25 anos de atividade especial, quantos anos de idade eu preciso ter para fechar os 86 pontos? 61 anos de idade. Só que a regra permanente, na aposentadoria dos 25 anos de atividade especial, a idade mínima para se aposentar é 60 anos. Vocês conseguiram acompanhar? Eu vou precisar ter mais idade na regra de transição, que era para ser uma regra mais benéfica para mim que já estou no mercado de trabalho, do que a regra permanente. A regra permanente me dá 60 anos de idade, como idade mínima para se aposentar com 25 anos de atividade especial. Só que a regra de transição de pontos diz que eu tenho que ter 86 pontos. Mas se eu tenho 25 anos de atividade especial, eu preciso ter 61 anos de idade. Então, gente, esse é o nível da nossa legislação, tá?
Quanto à aposentadoria especial, essas são as atrocidades que a reforma da Previdência trouxe. Gente, já é 8h40 e eu nem comecei ainda direito essa matéria. Eu disse pra vocês que ia dar 2 lives, não sei nem se não vai dar 3 sobre a reforma da Previdência, tá? Lembrando, as meninas aqui estão me perguntando se eu vou deixar salva. Vou deixar salva aqui, especialmente porque lá no YouTube deu problema. Então eu vou deixar salva aqui e depois eu vou levar esse vídeo lá pro YouTube pra ficar lá também, tá? Se vocês verem alguém ali, se vocês têm algum conhecido que não tem Instagram, que não tá conseguindo acompanhar aqui, avisem eles que depois eu vou postar lá no YouTube. Então, galera, lembrando mais uma coisa, já que eu fiz uma pausa, tudo que eu tô falando aqui é as principais mudanças, tá, gente? Se eu fosse aprofundar isso aqui, dava um curso inteiro. Então, só para vocês terem noção de que esse assunto é muito, 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 muito longo. Mas vamos lá que eu vou falando aqui a respeito das principais situações, tá? Em relação ao cálculo da aposentadoria especial, eu vou falando de cada uma dos seus requisitos, do que era, de como vai ficar e dos cálculos, tá? Para não falar isso tudo aglomerado junto no final, vai ficar muito confuso. Então, ainda falando de aposentadoria especial, daquelas pessoas que trabalham em alguma atividade prejudicial e nociva para a saúde, beleza? Como era antes da reforma da Previdência? Era uma beleza. A aposentadoria especial era linda. Chegava o cliente de aposentadoria especial lá no escritório, qualquer advogado amava. Porque é uma aposentadoria pela média integral. Eu não tenho nenhum desconto. E geralmente são atividades que, digamos assim, operário, chão de fábrica, não são atividades já muito valorizadas. Então, por isso que era interessante que não tivesse aplicação do fator previdenciário, para não ter um desconto muito grande. Então, a pessoa se aposentava com a média das 80% maiores contribuições dela. Lembra que eu falei isso no começo? A média das 80% maiores contribuições de julho de 94 para frente. E essa era a aposentadoria dela. Era um cálculo só calcula a média, descarta 20% das menores contribuições e essa é a aposentadoria. Lindo, né? Só um cálculo, coisa boa. Se tudo fosse assim na Previdência. E a aposentadoria especial passou por uma baita mudança em relação ao cálculo. Porque não só mudou o cálculo da média, que era de 80% das maiores contribuições e foi para 100%, ou seja, já tirou aquela colher de chá de descartar 20% das menores contribuições, não só mudou isso, como o índice que vai aplicar é quase um fator previdenciário, tá? Então, essa regrinha que eu vou falar para vocês agora vai valer para quase todas as aposentadorias daqui para frente, tá? Que é uma regrinha que o INSS, que a reforma da Previdência adotou como geral. Tá? Algumas têm as suas exceções, tá? Mas é uma regrinha geral. Se a pessoa tem até 20 anos de contribuição, o cálculo da aposentadoria dela começa em 60% da média, tá? Então eu calculei a média de todas as contribuições dela. Já mudou em relação à antiga, porque antes era 80% das maiores, eu tenho todas as contribuições dela aqui como média. E se eu tenho até 20 anos de contribuição, o meu salário de aposentadoria é 60% dessa média. A cada um ano de contribuição a mais que eu tenho desses 20, se eu tenho 21, 22, 23, 24 anos de contribuição, eu vou acrescentando 2% a mais, tá? Então aqui a gente vai colocando, não, Denise, eu tô falando da aposentadoria especial, tá? Essa aposentadoria que tá falando é aposentadoria por idade, é outra situação. Essa aposentadoria que eu tô comentando é para as pessoas que trabalham com atividades prejudiciais e nocivas à saúde. É uma aposentadoria bem diferente dessa que tu tá comentando, tá? Todas elas sofreram as suas reformas. Então, gente, a cada um ano a mais que eu tenho de contribuição desses 20, é 2% a mais sobre esses 60, tá? Essa regrinha vai ser aplicada para quase tudo. Aqui na aposentadoria especial também, tá? Só que ela tem a questão, como cada atividade tem o seu requisito mínimo, 15, 20, 25 anos de contribuição, para quem está na regra dos 15, o somatório de 1% a mais já começa acima dos 15 anos de contribuição e não dos 20. Daí seria uma palhaçada, né? Então, digamos que eu tenho um minerador, tá? Aquela atividade super ultra nociva, ele trabalha embaixo da terra, respirando poeira o dia inteiro. Ele só precisa ter 15 anos de contribuição, só, né? E, deixa eu ver a idade mínima para ele que eu não decorei, 55 anos de idade, tá? Quando ele for se aposentar, digamos que ele tem aí só os 15 anos, ele vai se aposentar com 60% da média dele. Se ele tem 20 anos de contribuição na atividade de minerador, ele vai conseguir, ele tem 5 anos a mais de 15, tá?
Para esses 5 anos, para cada 1 ano é 2% a mais. Então, 5 anos a mais, eu tenho 10% a mais sobre esses 60. Então, eu vou me aposentar com 70% da minha média, tá? Se eu tô nas outras atividades, na de 20 ou na de 25, é acima dos 20 anos de contribuição que começa a calcular esses 1%, 2% a mais a cada 1 ano de serviço, tá? Essa regra eu vou falar mais vezes pra vocês. Se vocês não entenderam agora, vocês com certeza vão entender depois. Vocês viram que caiu tudo aqui na mesa, tá? Vocês vão entender depois. Então, gente, vamos falar na aposentadoria por tempo de contribuição. E aí a gente vai, agora o Denis vai começar a visualizar essa questão da aposentadoria por idade que ele comentou. Antes da reforma da Previdência, as pessoas poderiam se aposentar por tempo de serviço, e aqui eu tô falando a modalidade comum de atividade, tá? Atividade de autônomo, atividade de empregado, qualquer tipo de atividade comum aí, com exceção dessas aposentadorias especiais, certo? Eu não tinha uma idade mínima para me aposentar. Então, bastava eu, como mulher, ter 30 anos de contribuição, ou eu, como homem, ter 35 anos de contribuição. Eu batia lá na porta do INSS, mostrava minha carteirinha de trabalho, os meus carnês, seja lá o que for, e me aposentava na modalidade comum. Aqui também vale aquela questão que eu falei para vocês. Se a gente tem uma pessoa que trabalhou 5 anos numa atividade especial, ela não vai se aposentar na modalidade especial, certo? Então, esses 15 anos ela conseguia uma majoração para o tempo de serviço. E essa majoração ela usava lá na aposentadoria comum, que é essa daqui. 30 anos para mulher e 35 anos para o homem, tá? Essa regra não existe mais. Com a reforma da Previdência, eu mesclei duas espécies de aposentadoria. Eu mesclei a aposentadoria da idade na aposentadoria por tempo de serviço. Por quê? Antes eu tinha essa modalidade de aposentadoria de tempo, sem idade mínima, ou quando eu não tinha isso aqui se aplicava muito para aquelas pessoas que começavam a trabalhar super cedo. A gente tinha aí pessoa com 18 anos já com a carteira assinada, se aposentava já cedo. Cedo entre aspas, porque trabalhou a vida inteira, não tinha nada de injusto aqui, tá? E na regra antiga, quem não tinha todo esse tempo de contribuição se aposentava por idade. O homem com 65 e a mulher com 60. Bastava comprovar 180 meses de carência. Isso aí dá mais ou menos uns 15 anos de contribuição. Por que eu digo mais ou menos, tá? Porque carência e tempo de contribuição não são a mesma coisa. Tem muita gente que não sabe disso, né, galera? Eu acho que eu vou acabar impactando vocês com o que eu vou dizer sobre isso, tá? Por quê? Digamos que eu tenho um caso de alguém que começou a trabalhar, deixa eu pensar, nós estamos em maio, no dia 30 de abril de 2020, tá? E ele terminou de trabalhar no dia 6 de maio de 2020, certo? Ele tem 6 dias de contribuição, ok? Mas ele tem 2 meses de carência, porque ele pagou o mês de carência de abril e pagou o mês de carência de maio, tá? Carência é diferente de tempo de contribuição e tem muita gente que já perdeu o trabalho porque não soube analisar estes requisitos. Carência é pagar o mês, tá? Carência vale pelo mês todo, não importa, vocês podem ter trabalhado 4 dias naquele mês. Vocês vão pagar o mês, vai valer como carência. E tempo de contribuição é diferente, porque, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês, a pessoa tem só 6 dias de contribuição, mas tem 2 meses de carência, tá? Então, isso é muito importante que vocês se localizem nessa situação, tá? E nessa aposentadoria por idade, eu tinha esses requisitos, tá? 60 anos de idade se mulher e 65 anos se homem e os 15 anos. Deixa eu ver exatamente como estava o texto da lei para mostrar para vocês aqui. Taranã, 60, tô abrindo na Constituição Federal, tá? Só para vocês verem. Eu vou dar uma dica para vocês fazerem essas pesquisas, tá? Eu dou um Ctrl, eu abro a lei no computador, dou um Ctrl F, que é um mecanismo de busca, e coloco o texto que eu quero na lei. Então, digamos, eu tô procurando aqui a aposentadoria por idade. Eu vou lá e fico digitando e dou dando Enter até que ele me ache o texto que eu preciso olhar, tá? Só para mim passar a redação bem certinho para vocês.
Aqui, ó. Lá no artigo 25, inciso 2 da Lei 8.213, tem lá, ó, aposentadoria por idade, requisito 180 contribuições mensais, tá? Só para vocês visualizarem essa situação da carência, certo? Bom, gente, é 10 para as 9, eu vou cortar a nossa live na melhor hora, que eu ia entrar naquelas regras de transição tudo, mas vai ser legal porque vai ficar para a próxima. Eu falei, aposentadoria especial ficou na de hoje, tá? Eu vou falar tudo na próxima live sobre aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo, todas aquelas regrinhas de transição, de pontos, de pedágio 50%, qual é a forma de cálculo de cada uma. Isso tudo eu vou trazer para vocês na próxima live, tá? Quero muito que vocês façam perguntas sobre o que eu falei, porque eu quero muito esse contato direto com a gente. Eu fico falando que nem uma tagarela aqui e eu quero muito que vocês perguntem. Deixa eu ver aqui, a doutora Jaque está me perguntando se ela consegue uma retificação no CNIS de um período antes da reforma, completando os 35 anos antes da reforma, se a pessoa consegue pela regra antiga. Depende, tá? A gente tem aqui algumas questões a serem consideradas. 35 anos de contribuição, CNIS, é um erro na carteira de trabalho que não está ali bem digitada, é um tempo de serviço autônomo que não houve a contribuição na época, eu posso comprovar que eu exerci aquele trabalho e indenizar essas contribuições, então já que é bem abrangente, depende muito, tá? Teria que especificar mais para mim do que se trata esse tempo, para me entender se é possível ou não, tá? Tem muitos períodos aí que mesmo indenizando, a gente não tem eles computados como carência. Por exemplo, quando eu pago uma contribuição atrasada, ele não conta como carência, que a carência é a contribuição em dia, tá? Então isso tudo é interessante a gente avaliar. Deixa eu ver se alguém já fez pergunta aqui. Ah, não, se tá na carteira e não tá no CNIS, é direito adquirido. Bem tranquilo, viu, Jaque? A Jaque tá me perguntando aqui o seguinte... e lá no CNIS não tem um tempo de contribuição do segurado, só que ele já fechou 35 anos de contribuição antes da reforma da Previdência. Se eu pedir essa atualização no CNIS agora, para que conste o tempo da carteira de trabalho, ele vai se aposentar pela regra antiga? Vai. A gente está falando de uma mera atualização cadastral. O tempo de serviço existiu, tá ali na carteira de trabalho, vale como prova, não precisa se preocupar, tá? Vai contar assim como tempo de serviço. A doutora Leila, do Rio de Janeiro. Tem uma galera do Rio de Janeiro nos assistindo aqui, né? Muito legal. Gente, mais pergunta? Doutora Jaque, eu já respondi. Deixa eu ver o que mais a gente tem de pergunta. A Kátia perguntou, sem PPP, empresa fechada? Eu acho que eu sei o que a Kátia tá querendo perguntar. A Kátia tá me perguntando o seguinte... A empresa que o meu segurado trabalhou numa condição especial fechou. Como é que eu vou conseguir o PPP? Bom, primeiro lugar, ontem mesmo eu conversei com uma colega que me perguntou aqui no Insta e eu sugeri para ela. É sempre interessante vocês investigarem qual era o sindicato dos empregados dessa empresa, porque lá pode ter esses documentos todos, as fichas de empregado, no que ele trabalhou, quais foram as alterações de função dele ao longo desse período. O próprio sindicato pode fornecer o PPP, tá? Ele pode ter lá as informações que precisa. Ou, tá? Quando a empresa a gente comprova ali, pega naquela consulta da Receita Federal, do CNPJ, e tu comprova que a empresa está extinta, tu pode usar uma prova emprestada. O doutor de Paula já falou isso. É a prova emprestada. O que é a prova emprestada? Digamos que seja uma indústria de calçados, tá? E o meu segurado trabalhou lá em 86 numa indústria de calçado, direto naquelas colas, naqueles adesivos, aquilo lá tudo era tóxico, era prejudicial para a saúde. Como eu vou provar? Bom, pega um laudo de uma empresa que esteve ativa na mesma época, um laudo ou um PPP de algum funcionário que trabalhou na mesma função que o teu e pede para ser usado como prova emprestada. Vocês vão mostrar para o INSS, vão mostrar para o juiz e vão dizer, aqui tá, o meu cliente trabalhou de tal a tal época na empresa tal, em tal setor, com tais agentes. Aqui tá o laudo de uma empresa concorrente que trabalhou na mesma atividade e aí vocês usam como prova emprestada, tá? Deixa eu ver perguntas mais... Consuelo Aparecida Matos está perguntando, quem no dia 13 de novembro de 2019 faltavam, por exemplo, 3 contribuições para completar 33 anos, tem como negociar num processo administrativo?
Eu acho que o que a Consuelo está tentando analisar para o cliente dela é o seguinte, ela deve estar tentando enquadrar ele naquela regra de pedágio dos 50%. Eu vou falar isso na próxima live dessas regras de pedágio, tá? Mas teria que ter comprovado esses 33 anos de contribuição antes da reforma, tá? Não dá para ser negociação. Tem que ter trabalhado, tem que ter isso registrado em algum local para provar para o INSS o tempo que tinha, tá? Mas agora na próxima live eu vou explicar essas questões todas de regra de pedágio e tudo para vocês. A Elis está perguntando, a doutora poderia dar um curso de previdência na prática? Ai, Elis, coisa querida. Quem sabe, né? Não, eu tô pensando muito, tô trabalhando já, eu tô elaborando uma pauta para um curso, porque eu não quero entregar nada meia boca. Então eu tô há muito tempo já trabalhando nessa pauta de recurso, toda baseada já na reforma e outros aspectos. Quando tiver ok, quando eu ver que tá 100%, que tá perfeito, aí eu vou divulgar para vocês sobre o curso, tá? A Débora Limberger tá me perguntando. Quinis tem contribuições em meses intercalados, sem contribuição em todos os meses de vínculo empregatício. Como fica a contagem? Bom, vínculo de emprego não precisa ter contribuição para contar como tempo de serviço. O ônus de fazer esse recolhimento, de pagar o INSS, é do patrão, é do empregador. Então, o empregado não é penalizado porque o empregador não fez o pagamento, tá? Então, não se preocupa que vai contar como tempo de contribuição. Denis, cômputo de tempo rural, labor anterior a 1991. É possível somar o tempo de serviço chegando aos 35? É, sim, eu faço muito isso. Aqui na minha cidade a gente tem um número elevadíssimo como eu falei para vocês, de produtores de tabaco. Então a gente tem muito agricultor. Eu acho que a maior demanda que eu tenho lá no escritório são esses reconhecimentos antes de 1991. Por que 1991, para quem não sabe? Porque em 1991, em outubro de 1991, a gente teve uma alteração legislativa que disse, peraí, trabalhador rural, tu até pode usar o teu tempo aí de trabalho rural como pequeno agricultor na tua aposentadoria por tempo de serviço, mas tu vai ter que me pagar por isso. E antes de 91 a gente reconhece esse tempo de graça, então sim, ele conta na hora de aplicar a regrinha do direito adquirido. Então, gente... A Luísa está aqui. Boa ideia, Elis. Boa ideia do curso, né, Lu? Eu vou chamar de Lu, gente, porque a Luísa que está aqui nos assistindo é a minha irmã de alma. Então, os elogios dela são todos suspeitos, tá? Não deem bola para os elogios dela. E a Jaque está dizendo, seria ótimo um curso, a didática está incrível, parabéns. Obrigada, Jaque. Eu tento trazer para vocês todas essas matérias de uma forma muito acessível, porque eu sofri muito quando eu comecei a advogar. Porque como o meu sócio, antigo chefe que hoje é meu sócio, ele atuava só na área do direito do trabalho, eu não tinha uma referência para perguntar as coisas, eu não conhecia muitos colegas, eu não conhecia outros colegas que trabalhassem na área, então eu sofri muito até eu aprender, até eu entender. Quem tá gostando, dá coraçãozinho aí, que eu vi uns coraçãozinhos subindo, tá, gente? Eu gosto de ver esses coraçãozinhos subindo. E aí eu sofri muito para aprender, porque os cursos todos eram muito técnicos, eram para pessoas que já eram especialistas em direito previdenciário. Por este motivo que eu trouxe essa proposta para o meu Instagram, para o YouTube, lá para o Telegram. Eu quero explicar para quem ainda não está atuando na área, mas quer se aprofundar no conteúdo. Como é que essa pessoa vai aprender? Qual é a forma mais fácil de explicar para ela? Que nem quando eu falei para vocês da desconstitucionalização da Previdência, né? Aquele exemplo do pai e da mãe, fazer um comparativo. Olha, a mãe é a Constituição Federal, é a que manda em tudo, ninguém pode contrariar ela. O pai é uma lei ordinária, ele tem que sempre estar de acordo com o que a mãe manda. Então, lei ordinária e Constituição é uma forma didática e simples de entender. E é isso que eu quero trazer para vocês sempre, em qualquer vídeo que vocês verem meu, em qualquer material que eu der, vai ser sempre falando de uma forma muito acessível, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. A G, minha colega de trabalho, a doutora Gessinta, eleita como prof. Valeu, G! Doutora Alessandra, minha colega, adorou a live. Adorei tua participação aqui, doutora Alessandra. O Denis, ótima explanação. Não aprendemos quase nada no curso de Direito, eu sofri isso. A minha xará, a Júlia. Gente, a minha live tá terminando, tá? Eu tenho 26 segundos, é porque o Instagram bloqueia a live por mais de 1 hora. Então eu vou me despedindo.
Próxima live, quarta-feira às 8 horas. Mandem, compartilhem para todos os amigos de vocês que vocês sabem que querem aprender a reforma. Nós vamos entrar na parte mais bacana do assunto, que é todas as mudanças nas aposentadorias por tempo e nas regras de transição. Beijo para todos vocês. Obrigada por quem ficou aqui até agora. Um beijinho para todos e até a próxima.